Há corredores em hospitais que nunca deveriam ser percorridos sozinhos, alas inteiras que foram fechadas mas nunca realmente esvaziadas. E eu trabalhei num desses lugares por 6 meses antes de entender que alguns pacientes nunca recebem alta porque nunca estiveram realmente vivos para começar. Vou te contar porque preciso que alguém saiba a verdade sobre o Hospital Santa Teresa, porque preciso que alguém entenda que a morte não é um evento singular, mas um processo lento e confuso, e que às vezes as pessoas ficam presas no meio do caminho, vagando por corredores fluorescentes esperando por um médico que nunca vem. Comecei como enfermeiro do turno da madrugada em março deste ano. O Santa Teresa é um hospital centenário no centro da cidade, um desses edifícios imponentes de arquitetura neoclássica que foi moderno uma vez, mas agora parece apenas assombrado pela própria história. 6 andares de enfermarias, corredores labirínticos que foram sendo anexados ao longo das décadas sem nenhum senso de planejamento, e um subsolo que todos evitam mencionar. Meu turno ia das 11 da noite às 7 da manhã, e nos primeiros dias achei que seria tranquilo, que a madrugada em hospitais era apenas silêncio interrompido por bips de monitores e rondas de verificação. Eu estava errado de forma tão fundamental que chega a ser engraçado. Na terceira noite, a enfermeira-chefe, Dona Lúcia, uma mulher de 60 anos com olhos cansados que pareciam ter visto todas as formas possíveis de sofrimento humano, me levou para um canto durante a troca de plantão. "Você vai ouvir coisas", ela disse sem preâmbulo, principalmente depois das 3 da manhã. Passos nos corredores vazios, campainhas tocando em quartos desocupados. Às vezes, se você estiver sozinho na ala leste, vai ouvir vozes pedindo água, pedindo ajuda, pedindo que alguém desligue a luz. Ela segurou meu braço com força surpreendente. Ignore, não investigue, não responda e nunca, nunca vá até o quarto 237 da ala C, mesmo se a campainha tocar. Achei que era brincadeira de veteranos com o novato, um ritual de iniciação para assustar o enfermeiro recém-contratado. Mas naquela mesma noite, às 3h15 da manhã, enquanto eu organizava medicamentos na estação de enfermagem do 4º andar, ouvi distintamente o som de uma maca sendo empurrada pelo corredor ao meu lado. O ranger metálico das rodas no linóleo, o ritmo característico de alguém caminhando enquanto empurra um peso considerável. Levantei a cabeça, esperando ver um colega transportando algum paciente, mas o corredor estava vazio, iluminado apenas pelas luzes de emergência que criavam poças de claridade amarelada intercaladas por sombras profundas. O som continuou, mais próximo agora. Eu podia ouvir até a respiração ofegante de quem empurrava a maca, um som úmido e trabalhoso, como pulmões encharcados lutando para processar ar. E então vi. Não completamente, não com clareza suficiente para jurar num tribunal, mas vi o suficiente para sentir meu sangue gelar. Uma forma translúcida de um homem de jaleco manchado empurrando uma maca onde jazia um corpo coberto por um lençol que não era branco, mas de um cinza suso, do tipo que só vem com décadas de uso e lavagens inadequadas. A maca e o homem viraram na esquina e desapareceram. O som cessou abruptamente, como se alguém tivesse apertado um botão de mudo na realidade. Fiquei parado ali, tremendo, tentando encontrar uma explicação racional. Alucinação por cansaço? Reflexos estranhos das luzes, minha mente pregando peças. Mas no fundo, numa parte primitiva do cérebro que reconhece o sobrenatural quando o encontra, eu sabia que tinha visto algo que não deveria existir. Na noite seguinte, armei-me de coragem e perguntei ao técnico de radiologia, seu Mário, um homem que trabalhava no hospital há 30 anos. Ele estava tomando café na copa quando mencionei casualmente os sons estranhos. Seu Mário parou no meio do gole, colocou a xícara na mesa com cuidado excessivo e me olhou com uma expressão que misturava pena e reconhecimento. "Você viu o Dr. Sampaio", ele disse, não como pergunta, mas como constatação. "Ele trabalhou aqui nos anos 70. Cirurgião brilhante, dizem, mas tinha um problema com bebida e uma noite operou embriagado. O paciente morreu na mesa. Sampaio se enforcou no banheiro do centro cirúrgico 2 semanas depois." "E ele ainda está aqui?" perguntei, sentindo a absurdidade da pergunta, mas precisando fazer mesmo assim. "Ele e muitos outros", Silmário respondeu, acendendo um cigarro apesar das placas de proibido fumar por toda parte. "Este hospital tem 100 anos. Quantas pessoas você acha que morreram nestas paredes? Milhares. E algumas não foram embora. Ficaram presas nos seus últimos momentos, repetindo suas últimas ações, procurando por algo que nunca vão encontrar.
Ele se inclinou para frente, baixando a voz. Mas o pior não são os funcionários mortos, são os pacientes. Especialmente na ala C, que foi fechada em 1992 depois do surto de tuberculose resistente. 37 pacientes morreram em 3 meses. A administração lacrou a ala inteira, transformou num depósito de equipamentos obsoletos. Mas à noite, se você encostar o ouvido na porta de acesso, pode ouvir tosses, gemidos, o som de monitores cardíacos apitando em flatline e campainhas, dezenas de campainhas tocando ao mesmo tempo, porque todos eles ainda estão lá, nos quartos lacrados, pedindo ajuda que nunca vai chegar. Eu deveria ter pedido demissão naquele momento. Deveria ter reconhecido que há limites para o que a psique humana pode processar, que trabalhar num lugar assombrado não vale nenhum salário. Mas há uma qualidade viciante no medo, uma necessidade mórbida de confirmar o impossível, de documentar o sobrenatural. Comecei a fazer anotações. Cataloguei cada ocorrência estranha. A mulher de camisola azul que caminha pelo corredor do terceiro andar toda noite, às 4h30, sempre procurando por alguém chamado Miguel. O choro de bebê que ecoa do berçário desativado no segundo andar. As luzes do quinto andar que piscam em padrões que não são aleatórios, mas que parecem tentar comunicar algo em código Morse. E então, 3 semanas atrás, cometi o erro que me trouxe até aqui, até este ponto sem retorno. Era uma noite particularmente tranquila, sem emergências, sem intercorrências, e eu estava fazendo minha ronda de verificação pelo quarto andar, quando a campainha do quarto 237 tocou. O quarto que Dona Lúcia tinha me avisado especificamente para nunca entrar. A campainha tocou 3 vezes, insistente, e algo em mim quebrou. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse arrogância, talvez fosse simplesmente o destino cumprindo seu papel. Peguei a chave mestra e abri a porta. O quarto estava escuro, mas não completamente. Havia uma luminescência estranha vindo das janelas, uma luz azulada que não vinha de nenhuma fonte externa identificável. O ar estava gelado, tão frio que podia ver minha respiração formando nuvens de vapor. E havia alguém na cama. Uma figura humana sobre o lençol, perfeitamente imóvel, mas definitivamente ali. O contorno visível, a elevação do corpo inegável. Boa noite, eu disse, minha voz profissional encobrindo o terror. Você chamou? O lençol se moveu. Não muito, apenas uma ondulação sutil como se a pessoa embaixo tivesse ajustado a posição. E então uma voz respondeu, uma voz que era ao mesmo tempo sussurro e grito, uma voz que parecia vir de muito longe e muito perto ao mesmo tempo. Quanto tempo faz? Como? Respondi, dando um passo involuntário para trás. Quanto tempo faz que estou aqui? Dias? Semanas? Eu não consigo mais sentir as diferenças. Tudo é sempre madrugada, sempre a mesma luz azul, sempre o mesmo frio. O lençol se agitou novamente. Por favor, você pode verificar meu prontuário? Preciso saber quando vou receber alta. Minha família deve estar preocupada. Meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos. Qual o seu nome? Houve uma pausa longa. Eu não me lembro. Isso é normal? Não lembrar o próprio nome? Os remédios deixam a mente confusa. Mas sei que estou esperando por algo. Uma cirurgia, talvez, ou resultados de exames. O médico disse que viria me ver, mas isso foi quanto tempo atrás? Forcei-me a dar mais alguns passos para dentro do quarto. Havia uma prancheta pendurada no pé da cama, coberta de poeira. Peguei-a, limpei o vidro protetor e meu sangue gelou. O nome no prontuário era Cardoso, Helena, 52 anos, data de internação, 15 de agosto de 1987. Diagnóstico, pneumonia severa com complicações. E em letras vermelhas, carimbado em diagonal, óbito, 23/8/1987. Você é Helena Cardoso? Perguntei, minha voz quebrando. Sim, esse é meu nome. Você trouxe notícias? Os médicos vão me operar? Posso ir para casa logo? Havia uma esperança tão palpável naquela voz que partia o coração. Dona Helena? Comecei, não sabendo como continuar. Que ano você acha que é? Outra pausa. Mais longa desta vez. 1987.
É 1987, não é? Agosto. Lembro de ter dado entrada em agosto. Estava tão quente lá fora, mas eu sentia tanto frio. Lágrimas queimavam meus olhos. Dona Helena, eu preciso te contar algo. Preciso que você escute com atenção. Não, a voz disse, subitamente firme. Não me diga. Eu sei o que você vai dizer. Eu sei porque ouvi outros enfermeiros sussurrando além da porta. Ouvi palavras como lacrado e desativado e décadas. Mas se você me disser, se você confirmar, então isso se torna real. E se isso se tornar real, o que acontece comigo? Para onde eu vou? Você deveria ter ido há muito tempo, eu disse gentilmente. Você deveria estar em paz. Paz, ela repetiu, e havia tanto desespero na palavra. Mas eu tinha tanto ainda para fazer. Minha filha tinha apenas 15 anos. Ela precisava de mim. Não posso ter morrido. Não posso simplesmente ter parado de existir no meio da história. Então espero. Espero neste quarto, neste hospital, porque enquanto estou esperando, ainda há possibilidade, ainda há chance de que o médico venha e me diga que posso ir para casa. Sentei na cadeira ao lado da cama. Aquela cadeira desconfortável que existe em todos os quartos de hospital, onde familiares mantêm vigília. Sua filha, eu disse. Como ela se chama? Ana Clara. Ela tinha cabelos cacheados e ria com tanta facilidade. Será que ela ainda ri? Será que cresceu bem, casou, me deu netos? A voz estava carregada de uma saudade que transcendia a morte. Você pode descobrir? Você pode me dizer se ela ficou bem? Fiz algo que provavelmente viola todas as regras do hospital, da lógica, da realidade. Prometi que descobriria. E na semana seguinte, usando os dados do prontuário, encontrei Ana Clara Cardoso. Ela tinha 52 anos agora. Era professora, tinha 2 filhos, morava a 3 quarteirões do hospital. Numa tarde de folga, armei-me de coragem e bati na porta dela. Quando expliquei quem eu era e onde trabalhava, seu rosto ficou pálido. Minha mãe morreu naquele hospital, ela disse, convidando-me para entrar. Eu tinha 15 anos, pneumonia que virou sepse. Ela foi tão rápido, um dia estava bem, na semana seguinte estava morta. Suas mãos tremiam segurando a xícara de café. Por que você está me perguntando sobre ela? Contei. Contei tudo. O quarto 237, a voz, as perguntas, a esperança impossível. Ana Clara me ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Quando terminei, ela ficou parada por um longo momento, olhando pela janela. Ela sempre foi assim, finalmente disse. Nunca desistia de nada, lutava até o fim. E acho que continuou lutando mesmo depois do fim. Você viria comigo, ao hospital? Talvez, se ela soubesse que você está bem, que viveu uma boa vida, ela pudesse finalmente descansar? 3 noites depois, às 3 da manhã, Ana Clara e eu estávamos parados em frente à porta do quarto 237. As mãos dela tremiam quando toquei a maçaneta. Mãe! Ela chamou ao entrarmos. Sou eu, Ana Clara. O silêncio foi absoluto por longos segundos. Então, a voz veio, diferente desta vez, carregada de emoção. Minha menina, minha Ana Clara, mas você está crescida, mãe. Tenho 52 anos. Você esteve ausente por muito tempo. Ana Clara se aproximou da cama, estendendo a mão para tocar o lençol. Sua mão passou através dele como se fosse névoa. Você precisa ir, mãe. Precisa parar de esperar. Mas eu não vi você crescer. Não vi seu casamento, seus filhos, sua vida. A voz estava quebrando, desfazendo-se em soluços espectrais. Eu sei, e dói. Dói todos os dias. Mas eu cresci bem, mãe. Casei com um homem bom. Tenho 2 filhos maravilhosos. Sou professora como você queria. Vivi uma vida boa. E vou ficar bem. Você pode ir agora. Pode descansar. Houve um momento de suspensão, como se o universo estivesse segurando a respiração. E então, a luz azul no quarto começou a mudar, ficando mais quente, mais dourada. O frio diminuiu. E sob o lençol, a figura começou a desmanchar. Partículas de luz suave flutuando no ar como poeira iluminada pelo sol. Obrigada por cuidar dela. A voz sussurrou, já distante,
já se despedindo. Obrigada por me deixar saber. E então, Helena Cardoso, que tinha esperado 38 anos num quarto de hospital por notícias que nunca viriam, finalmente partiu. Ana Clara e eu ficamos ali no escuro por um longo tempo depois. Eventualmente, ela me abraçou, chorando no meu ombro, e eu deixei porque, às vezes, o sobrenatural e o humano se encontram de formas que curam ambos. Quando ela foi embora, prometi que nunca contaria a história, e estou quebrando essa promessa agora, porque percebi algo fundamental. Há mais quartos no hospital, mais vozes, mais pessoas presas entre a vida e a morte, esperando por finais que nunca chegaram, por despedidas que nunca foram ditas. Dona Lúcia me pegou no corredor na manhã seguinte. Você entrou no 237, não foi? Não era pergunta. Sinto no ar. Está mais leve. Ela se foi. Se foi. Confirmei. Ela assentiu lentamente. Há outros. Muitos outros. Às vezes me pergunto se nosso trabalho aqui não é apenas cuidar dos vivos, mas também ajudar os mortos a finalmente morrerem. E é isso que faço agora. Toda noite, quando faço minhas rondas, paro nos lugares onde ouço vozes, converso com sombras, pergunto o que precisam. Alguns querem saber sobre familiares, outros apenas que alguém confirme que existiram, que importaram, que deixaram alguma marca no mundo. E lentamente, um por um, eles partem. A luz muda, o frio diminui. O Hospital Santa Teresa está gradualmente se esvaziando dos seus fantasmas. Mas há uma ala que ainda não toquei. A ala C, lacrada há décadas, onde 37 pacientes morreram de tuberculose. À noite, quando o hospital está silencioso, ainda posso ouvir as campainhas de lá, dezenas delas tocando em desespero sincronizado. Ainda posso ouvir as tosses, os gemidos, os sons de monitores em flatline, e sei que eventualmente terei que ir lá. Terei que abrir aquelas portas lacradas e enfrentar não um fantasma, mas 37 deles, todos presos há 3 décadas, todos esperando por um médico que nunca vem, todos precisando de permissão para finalmente descansar. Não sei se tenho coragem para isso. Não sei se conseguirei encontrar as famílias de 37 pessoas, trazer fechamento para 37 histórias interrompidas. Mas sei que vou tentar, porque entendi algo trabalhando neste hospital assombrado. A morte não é o fim do sofrimento se você não consegue aceitar que morreu. A morte só se completa quando há despedida, quando há aceitação, quando quem fica e quem parte conseguem finalmente soltar as mãos. E enquanto houver vozes nos corredores, enquanto houver campainhas tocando em quartos vazios, enquanto houver almas presas na transição entre mundos, alguém precisa estar lá para guiá-las através do escuro. Alguém precisa ser a ponte entre o hospital dos vivos e o hospital dos mortos. E por alguma razão que não compreendo totalmente, esse alguém sou eu. O turno da madrugada no Hospital Santa Teresa não é apenas trabalho, é vocação, é missão, é serviço aos que estão presos entre respirações, entre batimentos cardíacos, entre o último pensamento e o eterno silêncio. E toda noite, quando visto meu uniforme e atravesso aqueles corredores fluorescentes, não sei se estou entrando num hospital ou num purgatório, se sou enfermeiro ou psicopompo, se cuido de pacientes ou guio fantasmas. Talvez seja tudo isso ao mesmo tempo. Talvez seja exatamente para isso que lugares como Santa Teresa existam, não apenas para curar os vivos, mas para finalmente libertar os mortos. E se você um dia estiver internado num hospital antigo e ouvir passos nos corredores vazios, vozes pedindo água, campainhas tocando em quartos desocupados, lembre-se, não são ameaças, são apenas almas perdidas esperando que alguém as veja, as ouça e as ajude a encontrar o caminho para casa. E talvez, apenas talvez, esse alguém seja você.